Para esta sessão, Dr. Michael Richard Reiner, declaro aberta no horário regimental a 18ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Submeto à apreciação do colegiado a ata número 17 da sessão ordinária do dia 10 de maio de 2016. Aprovado. Concedo aos membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 436 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do mesmo regimento. A palavra ao conselheiro Artagão de Matos Leão. Senhor presidente, para anunciar os seguintes sobrestamentos. Na DICAP 36.12.72.14, 105.49.99.14, 92.27.66.15, 99.65.49.15 e 16.08.43.16. Devolver o processo 23.61.35.10 ao conselheiro Durval Amaral. Pedir inclusão em mesa do processo 38.05.76/16. E também, senhor presidente, parabenizar aí Vossa Excelência, que em pouco tempo no comando do tribunal já trocou todo o carpê aí. Ficou muito bonito, muito bom. Eu agradeço a deferência, doutor Artagão, mas os méritos evidentemente são da atual administração. Passo a palavra ao conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, comunico que deferiu o sobrestamento da tomada de contas ordinária 27.49.76.13 na Diretoria de Contas Municipais. Solicito também a devolução do processo 14.38.10.06 ao auditor Sérgio Ricardo Valadares. Com a palavra o conselheiro Sérgio Ricardo. Obrigado, senhor presidente. Também para anunciar que deferi o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 299.619.15, 302.931.16, 305.884.16, 628.112.14, 498.029.13, 210.786.16, 403.99.16. Obrigado. Também faço comunicação de sobrestamento, são dois processos na Diretoria de Controle de Dados de Pessoal, atos de inativação 108.87.45.14 e 159.029.11. Concedo a palavra ao conselheiro Artagão de Matos Leão para o relato dos processos de sua pauta. Senhor presidente e demais integrantes do inicio relatando o 38.05.76.16, que é uma certidão liberatória do município de Florestópolis. Toda a instrução do processo é pelo deferimento, e a nossa proposta pelo deferimento da certidão liberatória formulada pelo município de Florestópolis, com prazo de 60 dias. Está em discussão. Em votação, aprovado. Alerta 47.57.50.13 do município de Paranaguá. Essa constatação foi feita no ano de 2012 e toda a instrução e a proposta do relator é pelo encerramento do processo. Em discussão. Em votação, aprovado. Prestação de contas de transferência 68.24.70.12, Serviço Social Autônomo Paraná Cidade, que transferiu ao município de Porto Amazonas R$ 180.776,75, direcionado à execução de obras e serviços de recuperação, recap e ou pavimento de vias urbanas. A instrução do processo é pela NADAT, pela regularidade com recomendação, o Ministério Público regularidade com ressalva, e a nossa proposta, acompanhando jurisprudência do tribunal, pela regularidade com recomendação. Que está em discussão. Em votação, aprovado. 118.722.13 da Secretaria de Estado de Educação, transferindo à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Lapa R$ 156.457,30.
direcionado ao fornecimento de educação básica a alunos com necessidades educacionais especiais. A data é pela regularidade com ressalva e recomendação. A ressalva é com relação à extrapolação de valores previstos no plano de aplicação. Da mesma forma, o parecer do Ministério Público, e a nossa proposta, então, é pela regularidade, com ressalva, com relação à extrapolação de valores previstos no plano de aplicação e recomendações. Que está em discussão, em votação, aprovado. 4368-1313. Transferência do Fundo Municipal de Assistência Social de Curitiba ao Lar Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, também de Curitiba, no valor de R$ 173.200,80, direcionado à manutenção da entidade. A Diretoria de Análise de Transferência pela regularidade com recomendações, o Ministério Público pela regularidade com ressalvas, e a nossa proposta é pela regularidade com recomendações. Que está em discussão, em votação, aprovado. Alguns processos vou relatar em bloco, e a proposta segue a instrução e parecer do Ministério Público pela regularidade com ressalva, todos eles, em razão da extrapolação de valores previstos no plano de aplicação, e ainda recomendações em todos eles. O 74986213 do Fundo Municipal de Assistência Social de Curitiba. O 86024013 do Fundo Municipal de Assistência Social de Curitiba. O 58.035.14, também do Fundo Municipal de Assistência Social de Curitiba. Esses todos, então, seguem o voto enunciado no início do relato. Que todos está eles. Em discussão, em votação, aprovado. Ato de inativação 29.57.29.15. Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Mariluz. Aposentadoria da servidora Silvia Helena de Oliveira, materializado por meio da portaria 141/14, publicada no jornal Umuarama Ilustrado. A Diretoria de Atos de Controle de Pessoal é pela legalidade e registro do ato, sugerindo a aplicação de multa em razão do atraso no encaminhamento dos documentos a esta Corte. A nossa proposta de voto é pela legalidade e registro, e ainda a aplicação da multa do 87.2A da 113 a Daniela Martins, gestora do ato em tela, ante o atraso de 220 dias na protocolização do presente expediente. Está em discussão, em votação, aprovado. O 47.40.97.15 é a aposentadoria da servidora Marlene Aparecida Mendes. É do regime próprio de Previdência Social de Pitanga. Marlene Aparecida Mendes, pela portaria 556/14. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal também é pela legalidade e registro, no entanto, sugerindo a multa em razão do atraso no encaminhamento dos documentos a esta Corte. A minha proposta acompanha a legalidade e registro e propõe a aplicação de multa do 87.2A da nossa Lei Complementar 113 a Maria Lúcia Bassani,
gestora do ato em tela, ante o atraso de 214 dias na protocolização do expediente. Em discussão, em votação, aprovado. 52.850.16, requerimento de abono permanente formulado por Séries Regina Cury, servidora ocupante do cargo de técnico de controle desse tribunal, nos termos da emenda constitucional 41. A diretoria de gestão de pessoas é favorável à solicitação. A diretoria jurídica também se manifesta pela concessão do benefício, no que foi acompanhado pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Este relator acompanha a instrução do processo e propõe o voto pelo deferimento do presente pleito, a fim de conceder abono de permanência com efeitos financeiros a partir de 4 de janeiro de 2016. A servidora Séries Regina Cury. Está em discussão, em votação, aprovado. Tem um relatório de auditoria, protocolo 76.51.71.13, do município de Rebouças, autuado sobre o número 914, formulado mediante visita in loco à construção paralisada no bairro Vila Ester Barreiros, no município de Rebouças, visando dar cumprimento ao Plano Anual de Fiscalização, verificando os procedimentos e processos da entidade para a execução de obras e serviços de engenharia de escola, objetivando especificamente finalizados os trabalhos, foram constatados falha na fiscalização da obra, não autuação do processo licitatório diante da ausência de reunião de documentos licitatórios, inexistência de cláusulas essenciais ao contrato, carência de documentos que demonstrem a prévia realização de estudos sobre a viabilidade técnica e econômica, ausência de similitude entre a minuta de contrato citada no edital de tomada de preços e o correlato contrato firmado entre a municipalidade e a empresa responsável pela obra. Ainda, inexistência de demonstração das aprovações dos projetos elétrico e de prevenção de incêndio. E o primeiro aditivo contratual desacompanhado de parecer técnico e jurídico. Houve o contraditório, que é analisado minuciosamente pela nossa diretoria, não obteve êxito, que propõe no final manutenção das irregularidades, determinações e recomendações. E o Ministério Público acompanha a instrução do processo. Senhor presidente, nós fazemos uma análise um a um dos achados. São 7 achados no total. O achado número 1 se divide em algumas subpartes, mas no final nós vamos divergir da instrução apenas no achado número 4. Que se refere à ausência de estudo de viabilidade técnica e econômica. Nos demais, nós acompanhamos a instrução do processo e, no final, propomos o voto parcial pela procedência do presente relatório de auditoria, acolhendo as sanções sugeridas pela Diretoria de Contas Municipais nos seguintes termos. 1. Aplicação de multa. A. Com base no 87, quinto C,
Em desfavor de Pepe Roberto Salvatierra Maldonado, assessor de planejamento e engenheiro fiscal da obra. A. Laércio Benedito Lewandowski, assessor jurídico. E a Luiz Everaldo Zac, ex-prefeito municipal. Com fulcro no 87, 3D, da 113. Em desfavor de Luiz Everaldo Zac, ex-prefeito municipal. Romualdo Mazur, presidente da Comissão Permanente de Licitação, e Laércio Benedito Lewandowski, assessor jurídico, em razão da ausência de autuação do processo licitatório. Ainda, do 87, 3D, a Romualdo Mazur, presidente da Comissão Permanente de Licitação, Silvio Pires, membro da Comissão Permanente de Licitação, Josélio dos Santos, membro da Comissão Permanente de Licitação, Luiz Everaldo Zac, ex-prefeito municipal, e Laércio Benedito Lewandowski, assessor jurídico, em razão da formulação de contrato administrativo sem a previsão de cláusulas essenciais a esse. Ainda, do 87, 3D, a Romualdo Mazur, presidente da Comissão Permanente de Licitação, Silvio Pires, membro da Comissão Permanente de Licitação, Josélio dos Santos, membro da Comissão Permanente de Licitação, e Luiz Everaldo Zac, ex-prefeito municipal, pela formulação de contrato administrativo que não guarda similitude com a minuta contratual anexa ao edital de licitação. E ainda do 87, 5º C, a Luiz Everaldo Zac, ex-prefeito municipal, e Pepe Roberto Salvatierra, assessor de planejamento e engenheiro fiscal da obra, em razão da realização de obras sem a observância de normas técnicas referentes ao projeto elétrico de previsão de incêndio e de previsão de incêndio. E ainda, do 87, 3D, a Luiz Everaldo Zac, ex-prefeito municipal, Pepe Roberto Salvatierra, assessor de planejamento e engenheiro fiscal da obra, diante da celebração de aditivo contratual sem a prévia formulação de parecer técnico e jurídico. E ainda, senhor presidente, faço determinações e recomendações. Está em discussão o voto do conselheiro Artagão. Em votação, aprovado. Prestação de contas anual 2740-3514 da Câmara Municipal de Inajá. Exercício de 2013, encaminhados pelo seu presidente, Gervânio Tsei. A diretoria de contas municipais é pela regularidade, com ressalva em relação ao relatório e parecer do controle interno, pois encaminhado em data anterior ao fechamento das remessas mensais do SIM-AM. O Ministério Público também é pela regularidade, com ressalva. E essa é a proposta do relator, acompanhando a instrução que esta Corte julgue pela regularidade as contas da Câmara Municipal de Inajá, exercício de 2013, de responsabilidade de seu presidente, senhor Gervânio Tsei, com ressalva em relação ao relatório e parecer de controle interno. Em discussão, em votação, aprovado. Tenho alguns processos também, senhor presidente, que vou fazer o relato em bloco. O 2345-2515, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Santa Isabel de Ivaí. Esses processos, senhor presidente, são pela regularidade em todos eles. Repito, o 2345-2515, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Santa Isabel do Ivaí. O 24160215, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Miraselva. O 25530115, da Câmara Municipal de Nova Olímpia. E o 25551415, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Igaraçu. Todos eles, senhor presidente, acompanhando a instrução do processo e parecer do Ministério Público, são pela regularidade. Estão em discussão, em votação, aprovados. O de Miraselva eu relatei? Não?
Então, relatarei. 266.184.15 da Câmara Municipal de Miraselva, exercício de 14. A Diretoria de Contas Municipais é pela regularidade, assim como o Ministério Público. E a nossa proposta de voto também é que se julgue pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Miraselva, exercício de 2014, de responsabilidade de seu presidente, Rogério Aparecido da Silva. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Senhor presidente, agradeço a pauta. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro Durval Amaral para o relato dos processos de sua pauta. Senhor presidente, senhor procurador, senhora secretária, senhor conselheiro substituto, inicio a minha pauta pelo processo 80659512. Trata-se de transferência voluntária celebrada entre o município de Curitiba e a Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil, Dona Berta. A Diretoria de Análise de Transferência verificou que a única irregularidade material que remanesce na presente prestação de contas refere-se ao fato do termo de cumprimento dos objetivos não ter sido emitido pela responsável pela fiscalização do convênio. Assim, sugeriu a ressalva das contas, além de recomendações. O Ministério Público corroborou o entendimento técnico. É este o voto do relator pela regularidade com ressalva e recomendação. Em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 11.74.75.13. Trata-se de prestação de contas de transferência voluntária realizada entre a Secretaria de Estado da Educação e a APAI de Teixeira Soares. A Diretoria de Análise de Transferência e o Ministério Público concluíram suas análises pela regularidade das contas com ressalva e recomendação. Assim, acompanho a instrução e o parecer ministerial e voto pela regularidade das contas, ressalvando a extrapolação de valores previstos no plano de aplicação e irregularidade na formalização do processo de prestação de contas ao concedente. Por fim, acato as recomendações sugeridas. Em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 11.90.01.13 e também o 12.55.75.13 tratam da prestação de contas e transferência voluntária realizada entre a Secretaria de Estado da Educação e a APAI de Bandeirantes e a APAI de Andirá, respectivamente. A Diretoria de Análise de Transferência verificou que as contas podem ser julgadas regulares, com ressalva em relação à extrapolação de valores previstos no plano de aplicação. Sugeriu ainda a expedição de recomendações. O Ministério Público corroborou o opinativo técnico e, nesse sentido, é o voto do relator pela regularidade das contas com ressalva e recomendação nos dois protocolados. Que estão em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 40.019.01. Versos presentes autos sobre prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre o Instituto de Desenvolvimento Educacional do Paraná e o município de Maringá, julgada irregular por meio do acórdão 209415, mantido em seus exatos termos em sede de embargos e declaração pelo acórdão 367115, ambos da primeira Câmara de minha relatoria, que se encontra na fase de execução. As contas foram julgadas irregulares, com determinação de recolhimento integral dos recursos repassados no valor de R$90 mil, de forma solidária pelos responsáveis, senhores Jairo Moraes Gianotto e José Cláudio Pereira Neto, ex-prefeitos do município, nas gestões de 97-2000 e 2001-2003, respectivamente, em face da negligência em deixar de aplicar a contrapartida mínima obrigatória, realizar obra em terreno inapropriado, negligenciar na fiscalização do local da obra paralisada e deixar de prever no orçamento os recursos necessários à continuação da obra conveniada. A Diretoria de Execuções noticiou, contudo, que ao iniciar os registros das decisões, verificou que o senhor José Cláudio Pereira Neto faleceu em 16 de setembro de 2003 e que em nenhum momento ele ou o respectivo espólio foram citados no processo.
Instados a se manifestar no processo, a Diretoria de Análise e Transferência e o Ministério Público de Contas opinaram pela revisão dos acórdãos número 209415 e número 367115 da primeira Câmara para excluir a responsabilidade do senhor José Cláudio Pereira Neto. A DAT, corroborada pelo Parquê de Contas, observou que o ex-gestor não foi cientificado do teor do processo para fins de defesa e que a inclusão do espólio no feito prejudicaria o contraditório diante do tempo transcorrido desde a decisão, conforme entendeu essa Corte em situação análoga à indecisão consubstanciada no acórdão 178/16 da primeira Câmara da relatoria de Vossa Excelência, senhor presidente. O relatório. O voto, compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o senhor José Cláudio Pereira Neto não foi citado no processo de transferência voluntária, que o condenou ao ressarcimento do valor de R$90 mil, devidamente corrigido, solidariamente com o senhor Jairo Moraes Gianotto. Conforme apontou a Diretoria de Análise e Transferências, tal fato, por si só, seria suficiente para ensejar a nulidade parcial da decisão, reconhecendo-se a exclusão da responsabilidade do senhor José Cláudio Pereira Neto. O óbito do referido ex-gestor, por sua vez, poderia ensejar a inclusão do respectivo espólio nos autos. Contudo, considerando o longo decurso de tempo desde a decisão, entendendo que assiste razão ao órgão instrutivo e ao Ministério Público de Contas, que apontam para o excessivo ônus para a defesa, situação que se coaduna com as ponderações contidas no Acórdão 178/16 da primeira Câmara. Diante do acima exposto, acatando as manifestações da Diretoria de Transferências Voluntárias do Ministério Público de Contas, voto pela revisão de ofício do Acórdão 209415 da primeira Câmara, complementado pelo Acórdão 367115 da primeira Câmara, exclusivamente para o fim de excluir a responsabilidade do senhor José Cláudio Pereira Neto quanto ao recolhimento dos recursos repassados. Está em discussão. Em votação, aprovado. Os processos 80520312, 11882013, tratam de prestação de contas de transferência voluntária celebrada respectivamente entre os municípios de Curitiba e a APF Santo Antônio e Secretaria de Estado de Educação, com a Associação de Proteção ao Deficiente Físico e Mental Tia Maria de Curitiba. A Diretoria de Análise e Transferência opinou pela regularidade das contas com ressalva em face do termo de cumprimento de objetivos não estar assinado pela autoridade competente, além de recomendação. O Ministério Público anui ao opinativo da unidade técnica e assim vota o relator pela regularidade das contas com ressalva e recomendação nos dois protocolados. Estão em discussão, em votação, aprovados. Processo 1632-1714 trata o presente processo de prestação de contas de transferência voluntária realizada entre o município de Paranavaí e a Liga de Futebol de Salão de Paranavaí. A Diretoria de Análise e Transferência opinou pela regularidade das contas com ressalva em relação às despesas efetuadas em valores maiores do que os previstos no plano de aplicação e ausência de apresentação dos orçamentos das pesquisas de preços realizadas, além de recomendação. O Ministério Público anui a opinativa da unidade técnica e assim vota o relator pela regularidade das contas com ressalva e recomendação. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo 17162714, trata-se de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre o município de Umuarama e o Lar Menor São Vicente de Paulo. A Diretoria de Análise e Transferência opinou pela regularidade das contas com ressalva diante da extrapolação de valores previstos no plano de aplicação, além de recomendação. O Ministério Público corroborou o opinativo técnico e, nesse sentido, ao voto do relator pela regularidade com ressalva e recomendação. Em discussão, em votação, aprovado. Processo 56339009, trata-se de admissão de pessoal complementar encaminhada pelo município de Nova Esperança, por meio do concurso público 01 de 2008, para preenchimento das vagas de agente de saúde e enfermeiro. A DICAP concluiu pela legalidade e registro das admissões, com expedição de recomendação ao município, para que providencie a correta alimentação do SINAP, unificando os editais em duplicidade. O Ministério Público corroborou o opinativo técnico. Do exposto, acompanho os pareceres e voto pela legalidade e registro das admissões com a recomendação sugerida. Está em discussão, em votação, aprovado.
Processo 21.78.82.10. Encerra os presentes autos de admissão complementar de pessoal por meio de concurso público aberto pelo edital 40/2007, efetuado pela Autarquia Municipal de Saúde de Londrina para provimento do cargo de promotor plantonista de saúde pública, função de serviço de medicina geral plantonista. Após a concessão de prazo para o contraditório e a apresentação de esclarecimentos, a DICAP opinou pela legalidade e registro da admissão de Carlos Alberto de Souza Marques, comunicando possível acúmulo ilegal de cargos pelo candidato César Augusto Claderaro, cuja admissão não integra o presente expediente e já foi inclusive objeto de registro nessa corte. Diante de tal notícia, foram incluídos processos para fins de diligência aos municípios de Jaguapitã e Porecatu. O município de Jaguapitã manifestou-se informando que o servidor César Augusto Calderaro foi nomeado através da portaria 572/10 para exercer a função de médico clínico geral 40 horas semanais, lotado no Hospital Municipal em 3 de novembro de 2010. Cumprindo a diligência, o município de Porecatu informou que o referido servidor foi nomeado através da portaria 262 de 2007 para exercer a função de médico plantonista 40 horas semanais no período de 6 de agosto de 2007 a 18 de janeiro de 2011. A Autarquia de Saúde de Londrina apresentou esclarecimentos noticiando que o senhor César Augusto Calderaro possuía com a Autarquia Municipal de Saúde de Londrina 2 vínculos públicos, ambos no cargo promotor plantonista de saúde pública, na função de serviço de medicina plantonista, e que ao receber a denúncia de que o servidor possuía um terceiro vínculo com outro município, solicitou a regularização da situação, tendo o servidor pedido exoneração de um dos vínculos com a autarquia. Instada a nova manifestação, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal manteve o opinativo pela legalidade e registro da admissão de Carlos Alberto de Souza Marques e, em relação ao indício de acúmulo de cargos do servidor César Augusto Claderaro, sugeriu a instauração de tomada de contas extraordinária em face da Autarquia Municipal de Saúde de Londrina, do município de Jaguapitã e do município de Porecatu. O Ministério Público corroborou o parecer exarado pela DICAP das contratações ora em exame, destacando, contudo, que nesse expediente a municipalidade remeteu para análise 4 admissões, e não apenas uma, como exposto no parecer da DICAP. Conclusivamente, a DICAP verificou que assiste razão ao órgão ministerial e retificou o parecer anterior, opinando pelo registro das 4 admissões, mantendo o opinativo de instauração de tomada de contas extraordinária. O Ministério Público ratificou integralmente o parecer anteriormente proferido, o conciso relato. O voto, considerando tratar-se de processo de admissão complementar, no qual se evidenciou o atendimento de todas as formalidades legais relativas à seleção pública, o registro das admissões constantes dos autos é medida que se impõe. Por fim, acolho a sugestão exarada pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público de Contas para que seja instaurada a tomada de contas extraordinária a fim de verificar a ocorrência de dano ao erário e a apuração de responsabilidade em função do eventual acúmulo ilegal dos cargos junto ao município de Jaguapitã, município de Porecatu e na Autarquia Municipal de Saúde de Londrina, bem como sobre possível necessidade de ser revisto o ato dessa corte que julgou legal a admissão. É o relatório e voto. A matéria está em discussão. Apenas uma dúvida, ilustre relator, com relação a esse servidor cuja tomada de contas está sendo aberta, o nome dele não está dentre aquelas nomeações que estamos registrando. Seriam outros 4 que não... perfeitamente. Perfeitamente. O nome desse servidor é César Augusto Claderaro, a qual se abre a tomada de contas. Perfeitamente. A matéria ainda está em discussão. Em votação, aprovado. Na verdade, ele tinha 4 vínculos, 2 com a autarquia de Londrina, um com a prefeitura de Jaguapitã e outro com a prefeitura de Porecatu. Processo 20.01.10.16, trata-se de pedido de certidão liberatória formulado pelo município de Ariranha do Ivaí. A DC manifestou-se pelo deferimento do pedido diante da inexistência de pendências naquela unidade.
Consultando o seu banco de dados, a DATS constatou que o município não está em dia quanto às prestações de contas das transferências voluntárias recebidas junto ao CIT, evidenciando atraso no bimestre de junho de 2014. A diretoria de execução verificou pendências do município junto àquela unidade, sugerindo o indeferimento da certidão. Na mesma linha, a diretoria de controle de ato pessoal opinou pelo indeferimento da certidão liberatória em razão da constatação da DEX sobre a existência de determinações pendentes de cumprimento imposta ao município. Na sequência, o Ministério Público de Contas, considerando os expedientes emitidos pelas diretorias técnicas, opinou pelo indeferimento da certidão liberatória. Diante das informações prestadas, da juntada de documentos, o feito foi retirado da pauta para nova instrução. Na manifestação da peça 12, a municipalidade sustenta que está impossibilitada de finalizar o envio das informações do bimestre junho de 2014, pois o convênio encontra-se em negociação de revigoramento junto ao órgão repassador. Todavia, a DAT sustenta que o argumento não procede, uma vez que, segundo as informações constantes do CIT, o convênio findou-se em 31/12/14, há mais de um ano, portanto, sem que fosse realizada a necessária finalização. Ademais, decorrido tal lapso temporal, resta impossível seu aditamento ou revigoramento. A DEX, de igual forma, manteve o posicionamento anterior. A ADCAP entendeu que os documentos juntados pelo município nos autos citados, os quais aguardam a apreciação desse tribunal, são hábeis a ensejar a regularização da pendência, afeta a competência daquela diretoria, opinando assim pela concessão da certidão liberatória. O Ministério Público reitera seu posicionamento pelo indeferimento do pleito, considerando que remanescem as restrições apontadas pelas diretorias de análise de transferências e de execuções. O voto. Observa que o município de Ariranha do Ivaí possui pendências junto à diretoria de análise de transferências relativas ao atraso das informações bimestrais das transferências cadastradas no CIT sob o número 721 e na diretoria de execuções referente à falta de integral cumprimento do acórdão 230/15 da segunda Câmara, o que impede a concessão da certidão. Ressalto, no entanto, que o descumprimento do acórdão 508/08 não é pertinente ao caso, uma vez que as sanções nele aplicadas foram aplicadas ao Poder Legislativo Municipal. Assim, diante das pendências evidenciadas, voto pelo indeferimento do pedido. Que está em discussão, em votação, aprovado. Processo 20.626616, trata-se de requerimento formulado pelo servidor Mauro Munhoz, ocupante de cargo de analista e controle do quadro de pessoal desse tribunal, que solicita abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária, conforme disposto no artigo 2º da Emenda Constitucional 41, de 31/12/2003. A Diretoria de Gestão de Pessoas, a Diretoria Jurídica e o Ministério Público, junto a esse Tribunal de Contas, manifestaram-se favoravelmente ao pleito, sendo em idêntico sentido o voto do relator pelo deferimento do pedido de abono de permanência com efeitos financeiros a partir de 16 de março de 2016. Que está em discussão, em votação, aprovado. Senhor presidente, eu vou solicitar adiamento do processo 34703811. Adiado conforme solicitado por Vossa Excelência. Passo ao relato dos seguintes processos de prestação de contas: 38.33.06.14, Companhia de Desenvolvimento de Cascavel, exercício 13, 23.95.60.15, Câmara Municipal de Perobal, exercício de 14, 27.19.60.15, Câmara Municipal de Porto Rico, exercício de 14. A Diretoria de Contas Municipais procedeu à análise detalhada da documentação, concluindo pela regularidade das contas apresentadas. O Ministério Público corroborou o opinativo técnico e, nesse sentido, é o voto do relator pela regularidade das contas nos 3 processos anunciados. Que estão em discussão, em votação, aprovados. Processo 23.7801/11. Trata-se de prestação de contas do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Comunidade dos Municípios da região de Campo Mourão, relativas ao exercício 2010. Em análise conclusiva, a DCM manteve seu opinativo pela irregularidade das contas com aplicação de multa ao gestor, tendo enfatizado que ocorreram déficits nas fontes vinculadas número 10, 496 e 499, que totalizaram 0,57% do total das receitas do exercício. Em relação ao atraso na entrega da prestação de contas eletrônica, entendeu que as justificativas apresentadas não são suficientes para afastar a aplicação da multa, pois, conforme o documento da peça número 16,
O período de férias coletivas foi de 20 de dezembro de 2010 a 19 de janeiro de 2011, sendo que a data final para o envio do SIM-AM foi no dia 10 de fevereiro de 2011, havendo, portanto, tempo hábil para o cumprimento da obrigação, que veio a ocorrer somente em 24 de fevereiro de 2011. O Ministério Público corroborou o opinativo técnico pela irregularidade das contas com a aplicação de multa ao gestor. O voto. No que tange ao resultado financeiro deficitário, repito, de 0,57% nas fontes vinculadas 10, 496 e 499, observo que, além de tratar-se de percentual ínfimo, 0,57%, a entidade encerrou o exercício com superávit financeiro no montante de R$ 32.924,34. Assim, divirjo do opinativo da Diretoria de Contas Municipais, que sugeriu a manutenção da irregularidade, pois entendo que, utilizando-se um juízo de ponderação, a mesma não possui a robustez necessária para ensejar a desaprovação das contas do exercício, podendo ser convertida em ressalva. Relativo à multa pelo atraso na entrega da prestação de contas eletrônica, comungo com a unidade técnica de que a mesma deve ser mantida, pois as justificativas apresentadas não regularizaram um apontamento, uma vez que o retorno das férias coletivas ocorreu 22 dias antes da data final para a entrega da prestação de contas. Desta feita, acompanho parcialmente a opinativa da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público de Contas e voto 1. Pela regularidade das contas e responsabilidade de João Paulo de Castro, ressalvando o resultado financeiro deficitário das fontes vinculadas de 0,57%. 2. Pela aplicação da multa prevista no artigo 87.3, letra A da Lei Complementar 103/2005, ao senhor João Carlos Klein, responsável pela entrega da prestação de contas com atraso. Está em discussão, em votação, aprovado. Os processos 18.30.52.13 e 18.95.90.13 versam, respectivamente, sobre a prestação de contas do exercício de 12 do Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Curitiba e Fundo Municipal para Criança e Adolescente de Curitiba. Em ambos os expedientes, os opinativos da unidade técnica do órgão ministerial são favoráveis à regularidade do feito, motivo pelo qual voto pela regularidade das contas nos dois protocolados. Estão em discussão. Em votação, aprovado. Processo 27.94.95.14 trata os presentes autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Araruna, relativo ao exercício de 13. A ADCM sugeriu a abertura de contraditório à entidade em virtude das seguintes restrições. 1. Falta de encaminhamento do balanço patrimonial emitido pela contabilidade e ou da respectiva publicação. E 2. O relatório do controle interno encaminhado não apresenta os conteúdos mínimos prescritos pelo tribunal. Determinada a diligência, após a expedição de ofícios contraditórios ao gestor das contas, o mesmo deixou transcorrer o prazo sem manifestação, em que pese tenha esta corte entrado, inclusive, em contato telefônico com o mesmo, conforme informação prestada pela Diretoria de Protocolo, a peça número 30. Remetidos autos para julgamento, o feito foi retirado de pauta em face da juntada de novos documentos pela entidade. Contudo, senhor presidente, analisando a referida documentação, a DCM manteve seu posicionamento pela irregularidade das contas, ressaltando que novamente o responsável encaminhou o balanço patrimonial em desacordo com as normas vigentes, cujos dados estão completamente ilegíveis e desacompanhados da devida publicação. Enfatizou que, muito embora tenha sido encaminhado o relatório de controle interno, as peças 39 a 41, não foi encaminhado o parecer do controle interno, constatando ainda que o documento encaminhado não contempla o período de entrega do SIM-AM 2014. O Ministério Público de Contas corroborou o opinativo técnico, o voto. Assim, acompanho integralmente os opinativos da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público e voto pela irregularidade das contas com a aplicação da multa prevista no artigo 87.3, parágrafo 4º da Lei Complementar 103/2005, ao senhor Natanael Faria, presidente da entidade no período. É o relatório e voto. A matéria está em discussão. Eu apenas vou consignar meu voto contrário, ilustre relator, com relação ao parecer do controle interno. Eu entendo que aquela questão
da manifestação sobre a data de apresentação dos dados do SIM-AM, que eu, nos meus votos, tenho considerado motivo apenas de ressalva. Mas, não havendo manifestação, fica aprovada, então, a proposta de Vossa Excelência, vencido eu, em parte, nesse particular com relação ao parecer do controle interno. Então, aprovada a proposta de Vossa Excelência por maioria. Vossa Excelência continua com a palavra. Relato em conjunto, senhor presidente, os seguintes processos de prestação de contas anual relativos ao exercício de 14. O 2089-8215, Câmara Municipal de Paranacite, 2168-9615, Câmara Municipal de Quitandinha, 2513-7315, Fundo Municipal do Meio Ambiente de Curitiba, 2691-0815, Câmara Municipal de Itapiruçu, 2729-3115, Câmara Municipal de Rosário do Ivaí. A Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público emitiram manifestações pela regularidade das contas. E também esta é a proposta de voto, pela regularidade das contas. Em discussão, em votação, aprovado. Processo 22, 23, 16, 14, trata os autos de prestação de contas do município de Piém, relativas ao exercício de 13. A DCM concluiu pela regularidade das contas com ressalva em razão da falta de pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial, considerando saneados os demais itens diante dos documentos e esclarecimentos apresentados. O Ministério Público de Contas corroborou integralmente o opinativo da unidade técnica. O voto destarte acata as manifestações uníssonas da DCM do Ministério Público de Contas pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas com ressalva em razão do pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial em desacordo com a forma apurada no laudo atuarial. Em discussão, em votação, aprovado. Senhor presidente, o processo 26.23.80/14, eu vou solicitar a retirada de pauta, em função de que foram juntados vários documentos. Retirada de pauta para nova instrução. Perfeitamente. A minha pauta está atendida, agradeço. Esta presidente que agradece a participação de Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro substituto, Dr. Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, para o relato dos processos de sua pauta. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, senhor procurador, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores. Senhor presidente, o primeiro processo da pauta, 143.810.06, foi me devolvido hoje pelo ilustre conselheiro Duval Amaral, solicito que permaneça adiado. Adiado conforme solicitado. O processo seguinte, senhor presidente, 296.2613, é uma tomada de conta extraordinária decorrente de recebimento a maior de subsídios, à época, R$ 2.127,33. Foram juntados novos documentos que demonstram a inscrição em dívida ativa e demonstram que o responsável, no caso, um dos vereadores, vem recolhendo o parcelamento que lhe foi deferido, de forma que somente agora isso veio aos autos, mas está havendo pagamento. Eu peço a retirada de pauta. Retirada de pauta conforme solicitado. O processo seguinte solicito que permaneça adiado, por favor, senhor presidente. Adiado conforme solicitação de Vossa Excelência. Processo 359.04112 é a aposentadoria da senhora Maria Janete de Oliveira Cadene, professora do município de Inácio Martins. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal, a peça 53, opina pela legalidade de registro do ato. O Ministério Público de Contas, a peça 55, no mérito, corrobora a unidade técnica, a proposta apresentada pela unidade técnica. Contudo, propõe a aplicação da multa prevista no artigo 87, inciso 1, a linha B, da Lei Complementar Estadual número 113 de 2005, em razão do atraso no atendimento da diligência determinada pelo ilustre relator à época, conselheiro substituto Jaime Tadeu Lechinski, pelo despacho 45 de 2014. O referido despacho determinou a apresentação de certidão de não acúmulo de cargos, empregos ou funções públicas do interessado. Após decurso de prazo, novo despacho repetiu a diligência. Despacho 11.13.14 do meu gabinete. Após o novo decurso de prazo, o despacho 17.6815, também do meu gabinete, renovou a determinação. O responsável, então, respondeu às peças 48 e 52, afirmando que, lamentando apenas o atraso, mas cumprindo, mas demonstrando que pretendia sanear a falha, e apresentou os documentos. Eu, senhor presidente, deixo de aplicar a multa, tendo em vista o tratamento dispensado a outros institutos de previdência municipal, outros institutos de previdências municipais, entendendo a dificuldade
de pessoal que tem esses institutos, a exemplo da Paraná Previdência, o Instituto de Previdência de Curitiba e tantos outros. Então, acompanho no mérito pela legalidade de registro e deixo de aplicar a multa. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo seguinte é 156.349.13, aposentadoria da senhora Maria de Lourdes Matos Gari, do município de Guaraniaçu. A peça 19, Diretoria de Controle de Ato Pessoal, manifesta-se pela legalidade de registro do ato, visto que preenchidos os requisitos legais. Observa, porém, que consta no ato concessivo o valor do salário mínimo da época e não o valor aferido no cálculo dos proventos, que era inferior ao salário mínimo. Deste modo, a unidade técnica propõe que seja determinado ao município para que, ou determinado que, nos próximos atos concessivos de aposentadoria e pensão, passe a incluir o valor dos proventos do beneficiário com o acréscimo da norma que garanta a percepção do salário mínimo, nos casos em que esse seja inferior, esse seja maior que os valores aferidos no cálculo, ou seja, no caso em que o salário mínimo seja maior do que o valor resultante do cálculo. O Ministério Público corrobora o entendimento e eu também, então, proponho que o tribunal entenda legal e determine o registro do ato de aposentadoria da senhora Maria de Lourdes de Matos e que seja determinado ao município de Guaraniaçu que, nos próximos atos concessivos, inclua o valor dos proventos e benefícios com o acréscimo da norma que garante a percepção do salário mínimo, nos casos, evidentemente, em que o mínimo seja maior. Está em discussão, em votação, aprovado. Senhor presidente, os próximos processos eu solicito que permaneçam adiados e agradeço a compreensão. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência. Estão adiados os demais processos da sua pauta. Passo, então, ao relato da minha própria pauta. Inicio com processos de alerta, processo 270.258.16, do município de Boa Esperança do Iguaçu. O índice foi apontado de despesa de pessoal foi superior a 95% do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, apurado em 30 de junho de 2015, houve a manifestação do município, que apenas apresentou as medidas que estão sendo tomadas, sem questionar os índices, motivo pelo qual DCM e Ministério Público opinam pela expedição do alerta, e esse também é o voto, pela expedição do alerta, com as implicações do artigo 22 da LRF. Em discussão, em votação, aprovado. Situação semelhante do processo seguinte, 29362216, do município de Santa Inês. Apenas o período de apuração desse é dezembro de 2015 e não junho. Situação muito parecida. Na defesa também apenas foram apresentadas as medidas que estão sendo tomadas para a solução, para a redução desses gastos. Não houve questionamento do índice, motivo pelo qual, a exemplo do processo anterior, o voto é pela expedição do alerta e adoção das medidas do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Está em discussão, em votação, aprovado. Tem a seguir, senhores conselheiros, a tomada de conta extraordinária 2646513. Esse processo, na realidade, é uma tomada de contas da originária dos relatórios de auditoria da Câmara Municipal de Curitiba, e ele já foi julgado por esta primeira Câmara na sessão do dia 8 de março. Entretanto, após a interposição do recurso, que é de relatoria do ilustre conselheiro Artagão de Matos Leão, verificou-se, a partir da manifestação do interessado, do senhor Francisco Carlos dos Santos Garcês, que os procuradores que na oportunidade ele havia designado não constaram da autuação. Com isso, é alegada uma nulidade, então, referente à ausência de intimação. E eu aproveito, então, a oportunidade para tratar dessa nulidade e proceder novamente ao julgamento do feito. Então, indo especificamente para esse ponto da nulidade, que foi alegada pelo senhor Francisco Carlos dos Santos Garcês, efetivamente verificou-se que, quando da publicação da pauta, para a sessão do dia 8 de março deste ano, publicação de 4 de março, não constaram os nomes dos seus procuradores, Dr. Gustavo Sven Kfouri, doutora Aline Fernanda Pereira Kfouri e doutora Elisa Schiavon. Consequentemente, há, sim, uma nulidade pela falta da intimação da realização dessa sessão em relação especificamente ao senhor Francisco Carlos dos Santos. Eu deixo de acolher a outra argumentação com relação à nulidade processual
entendendo que ele foi devidamente citado no processo, inclusive apresentou a defesa. A defesa, embora manifestamente intempestiva, foi conhecida e apreciada tanto pela unidade técnica DCM como pelo Ministério Público, como abordada no voto emitido à época, na sessão justamente do dia 8 de março. Então, a nulidade limita-se à ausência de intimação dos procuradores do senhor Francisco Carlos dos Santos Garcês, e o prejuízo que houve limita-se, evidentemente, à impossibilidade de, naquela oportunidade, seus procuradores terem acompanhado a sessão, oferecido memoriais e a sustentação oral. Renovada essa oportunidade, com a inclusão deste processo na pauta de julgamento dessa sessão, diário eletrônico que foi disponibilizado na última sexta-feira, encontra-se devidamente suprida essa nulidade, motivo pelo qual, inclusive, eu dou prosseguimento ao julgamento do processo. Eu trato, então, eu vou reprisar as preliminares que foram abordadas pelo requerente, senhor Francisco Carlos dos Santos Garcês, a fim de evitar, evidentemente, algum prejuízo à defesa. Foi suscitada preliminar contra o desmembramento do feito, na verdade isso foi por outra parte, mas que também já foi devidamente tratado em outros processos, que não há nulidade. Há uma preliminar específica da defesa do requerente com relação a que as contas da Câmara teriam sido julgadas e que, portanto, não seria pertinente a abertura desse processo. Essa matéria também já foi amplamente tratada. O escopo da prestação de contas anual da Câmara de Vereadores não contempla as licitações, motivo pelo qual não houve qualquer procedimento com efeito vinculante com relação a essa matéria. Ainda especificamente com relação à defesa do senhor Francisco Carlos dos Santos Garcês, ele alega ter o tribunal efetuado um controle sobre a discricionariedade do ato administrativo referente a essas contratações, o que seria indevido. Na verdade, não houve propriamente uma invasão de competência do tribunal. O que houve, sim, foi a verificação de despesas irregulares, praticadas sem justificativa, com desvio de finalidade, uma vez que, a título de publicidade de atos, na verdade, beneficiaram agentes políticos e servidores da Câmara. Então, eu não vejo propriamente qualquer controle, qualquer interferência indevida do Tribunal de Contas, mas sim um controle discricionário, um controle sobre os atos praticados dentro das atividades deste tribunal. E até eu traço no meu voto algumas considerações sobre a possibilidade de controle da discricionariedade com relação à razoabilidade, à sua motivação dos atos. Situações essas todas que, como eu disse, trouxeram as irregularidades aqui tratadas. E ainda há, nesse caso específico, a caracterização da promoção pessoal dos vereadores pela publicação de matérias em 2 jornais, mediante pagamento da Câmara de Vereadores, com conteúdo manifestamente de promoção pessoal e infração à regra constitucional. Ainda a alegação do mesmo requerente com relação à formação do polo passivo, entendendo que seria ilegítima a referência à sua pessoa física, mas sim que deveria ter constado apenas o jornal Folha do Boqueirão. Na verdade, o senhor Francisco Carlos Santos Garcês, na qualidade de vereador, era também sócio dessa empresa que foi beneficiada com recursos. Então, evidentemente que ele foi, o motivo da imputação das irregularidades é a condição dele de agente político, e não propriamente a empresa, pessoa jurídica, que teria recebido os recursos. Então, eu não vejo nenhuma possibilidade de ilegitimidade de parte. Superadas, então, essas preliminares que foram suscitadas e que, na realidade, já haviam até sido afastadas por aquela decisão anterior, eu passo à decisão de mérito, me concentro nos aspectos específicos que dizem respeito à responsabilidade do senhor Francisco Carlos dos Santos Garcês, vereador. Aqui nós tratamos, senhores conselheiros, dos achados números 34 e 35, que, em última análise, dizem respeito aos pagamentos irregulares, o achado 34 ao jornal Tribuna do Boqueirão Limitada e o achado 35 ao jornal Folha do Boqueirão Limitada.
Sendo bastante sucinto, a imputação de responsabilidade ao requerente pelo achado 34 diz respeito ao fato de que um dos sócios da empresa, o senhor Rodrigo Sopa, era funcionário do seu gabinete. Então, dentro da linha que foi trilhada por todos os votos que dizem respeito a essa tomada de contas, havendo a condição de subordinação hierárquica de um sócio da empresa ao gabinete do vereador, entendeu-se que efetivamente havia a responsabilidade por esses atos, ao dever de vigilância, que a jurisprudência consagra como efetivamente de responsabilidade do superior hierárquico com relação a essas atividades. Não se trata de atividades privadas, são atividades públicas que contém o dispêndio de dinheiro público e que o seu resultado foi efetivamente a publicação de diversas matérias no jornal citado, enaltecendo a figura do referido vereador juntamente com outros. Então, a participação desse servidor na condição de sócio da empresa e, simultaneamente, ocupando um cargo em comissão sob no gabinete do referido vereador, na linha jurisprudencial que temos seguido, ela implica necessariamente na responsabilidade também do superior hierárquico, no caso o vereador. Com relação ao outro achado, 35, na verdade, nesse caso, há uma ligação ainda mais direta, uma vez que o senhor Francisco Carlos de Santos Garcês era sócio da empresa que recebeu aos referidos pagamentos, o jornal Folha do Boqueirão. Então, me parece, senhores conselheiros, que a responsabilidade está devidamente caracterizada. Por esse motivo, já houve na decisão originária, mas agora eu repito, em homenagem aos princípios da publicidade e da ampla defesa, que efetivamente há essa responsabilização com a condenação ao ressarcimento integral dos valores apontados, que somam R$ 78.500, acrescidos da comissão de 10%. E eu ainda aplico, a exemplo do que foi feito com relação aos outros agentes públicos de que trata este processo, a multa proporcional ao dano no valor de 30% do valor a ser devolvido e ainda a sanção de impedimento de exercício de cargo público. Então, na verdade, o voto é preliminarmente pela declaração de nulidade da intimação que deixou de ser efetuada com relação ao senhor Francisco Carlos dos Santos, justamente por não ter sido incluído o nome dos seus procuradores na autuação, e com isso não houve a regular intimação com relação à sessão do dia 8 de março. Declarada essa nulidade, eu afasto as preliminares que foram suscitadas pelo requerente e, no mérito, mantenho a indicação das irregularidades, nos termos que já foram apontados, acrescida, nesse caso, da condenação do senhor Francisco Carlos dos Santos à devolução integral dos valores percebidos, com a multa de 30%, multa proporcional ao dano, e ainda a sanção de impedimento de exercício de cargo público. Essas sanções, eu lembro, estão sendo aplicadas conjuntamente com os demais agentes públicos envolvidos, conforme a decisão originária. Coloco em discussão. Em votação. Aprovado. A seguir, senhores conselheiros, eu tenho processo de prestação de transferência voluntária 1943-7515 da Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Jaguariaíva. Nesse caso, eu acompanho os pareceres uniformes, que são pela regularidade das contas. Apenas eu lembro que houve, nesse caso aqui, inicialmente um julgamento pela irregularidade, foi objeto de uma ação rescisória, e voltando à instrução originária no processo nessa primeira instância, que foi verificado, então, a presença dos documentos com a regularidade. Então, o voto, acompanhando a instrução e parecer, é pela regularidade das contas, que está em discussão, em votação, aprovado. Processo seguinte, 80.67.90.12, prestação de contas de transferência aqui do município de Curitiba, foram repasses para
Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Vila Real. Aqui a DCM, a DAT, aliás, opina pela regularidade, ressalvando o fato de o termo de cumprimento dos objetivos ter sido assinado por pessoa diversa daquela que seria responsável pela fiscalização, com indicação ainda de recomendações. O Ministério Público suscita a questão da inconstitucionalidade da lei municipal que teria ensejado esse convênio. Eu entendo que essa matéria já foi bastante discutida, inclusive houve a revogação dessa lei municipal de Curitiba, motivo pelo qual o voto, acompanhando a manifestação da DAT, é pela regularidade com ressalva e recomendação. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo seguinte, 123.874/13 da Secretaria de Estado de Educação, também uma transferência voluntária. Aqui temos pareceres uniformes pela regularidade das contas, ressalvando a extrapolação de valores previstos no plano de trabalho. Há a indicação de multa por parte da DAT. Eu afasto essa multa, entendendo que, em diversos desses casos de extrapolação dos valores do trabalho, não tendo sido constatado o dano ao erário, temos afastado a multa. Mesmo na sessão de hoje, já votamos casos idênticos e constam da minha pauta outros semelhantes. Então, o voto é pela regularidade, com ressalva, sem aplicação da multa e indicação das recomendações. Que está em discussão, em votação, aprovado. 125.893/13, também da Secretaria de Estado de Educação e o município de Curitiba. Aqui, nesse caso, houve inicialmente ausência de aplicação financeira dos recursos. Houve o recolhimento dos valores. Então, de acordo com a súmula 8, eu acompanho a instrução e manifestação do Ministério Público pela regularidade, com ressalva e recomendação. Está em discussão, votação, aprovado. 149.571/13, também da Secretaria de Estado da Educação, acompanham manifestações uniformes pela regularidade, ressalvando a extrapolação de valores previstos no plano de aplicação, com expedição de recomendação. Em discussão, em votação, aprovado. Processo 181.190/13, do município de Porto Barreiro, também acompanhando as manifestações uniformes, o voto é pela regularidade, com ressalva. A ressalva diz respeito à ausência de apresentação dos orçamentos das pesquisas de preços realizadas e imposição das recomendações sugeridas pela unidade técnica. Em discussão, em votação, aprovado. 987.198/14, processo de transferência voluntária da Fundação Araucária e a Universidade Federal do Paraná, valor de 100 mil. DAT opina pela regularidade, ressalvando o atraso no início da execução do convênio. O Ministério Público corrobora, e esse também é o voto, pela regularidade, com ressalva e recomendação. Em discussão, em votação, aprovado. Tenho a seguir os embargos de declaração 34, 33, 95, 16. Embargos opostos pelo douto Ministério Público de Contas, contra o acórdão 14, 18, 16 dessa primeira Câmara, que deferiu o pedido de certidão liberatória ao município de Honório Serpa, tendo em vista a retificação do percentual de gastos com educação no exercício 2014, que teria redundado, com essa retificação, no atingimento de 25,08%, superior, portanto, ao mínimo constitucional. O Ministério Público alega obscuridade e contradição. A obscuridade refere-se à ausência de indicação dos mecanismos empregados pela DCM quando do cálculo procedido, pois a certidão fora deferida sem terem sido especificadas as formas do recálculo da aplicação do mínimo legal exigível em manutenção e desenvolvimento do ensino no exercício 2014. A contradição diz respeito à necessidade de procedimento exauriente para análise da matéria, em que a municipalidade deve comprovar exaustivamente que as despesas foram efetuadas no exercício a que se refere o percentual, incompatível, segundo o Ministério Público, com a cognição sumária do processo de certidão. Acrescenta não haver justificativas do gestor quanto à ausência de gastos no exercício de 2014, devendo ser observada a propósito a regra da anualidade de que tratam os artigos 212 da Constituição e o artigo 10º, parágrafo 3º do provimento 3799 deste Tribunal. Requer
adoção do rito de urgência, supressão da omissão e que seja mantido o cálculo formulado pela unidade técnica de gastos com educação de 24,59%. O recurso, evidentemente, deve ser conhecido, entretanto, me parece que não haveria, num primeiro momento, omissões ou obscuridades a serem supridas. O que ocorreu aqui, senhores conselheiros, foi o seguinte: a DCM reviu o seu posicionamento com relação ao índice de educação. Ao invés de 24,59 anteriormente indicado, chegou à conclusão de que o índice correto seria de 25,08. E, na verdade, esse equívoco ela verificou numa questão aritmética. O que ocorreu, senhor procurador, foi que, com relação especificamente às despesas do exercício de 2013, com recursos do Fundeb, houve uma avaliação equivocada do superávit financeiro do exercício de 2013. Ou seja, do exercício anterior ao de 2014, no qual se baseou essa certidão liberatória. O valor desse superávit do exercício anterior deve ser descontado do índice de educação. Só que desse valor, que a DCM originariamente tomou base 308.456, ela não levou em conta o fato de que R$ 80.187 teriam sido gastos não com recursos do Fundeb, mas com recursos de fonte livre. Consequentemente, esse valor, juntamente com o valor da outra despesa de recursos do Fundeb de R$ 15.455 positivos, deveria ser deduzido do superávit do exercício anterior. Então, ao invés de aproximadamente 308 mil a serem deduzidos da despesa de educação de 2014, deveriam ter sido deduzidos R$ 243 mil. Na verdade, tudo isso, ilustre procurador, reflete uma falha do sistema que, ao desdobrar as despesas custeadas com superávit financeiro do exercício anterior, discrimina recursos do Fundeb e outros recursos. Entretanto, nessa divisão, um saldo que seria negativo do Fundeb, ou seja, de despesas que foram utilizadas com outros recursos que não os do Fundeb, que, portanto, deveriam ser descontadas desse superávit financeiro, acabou não sendo feita. Ou seja, o sistema não aceita o lançamento de valores negativos nessa coluna e, com isso, ignorou o valor de R$ 64.732,15, que deveria ter sido descontado desse superávit financeiro. Ainda que a explicação contábil seja complexa, me parece que essa matéria não é propriamente um assunto que demandasse maior dilação probatória. Inclusive, em todos os processos de certidão liberatória, a DCM se baseia exclusivamente nos valores lançados do SINAEM. Com isso, quero dizer que o que houve aqui efetivamente foi um equívoco na primeira análise da DCM quanto ao índice de educação, que, num segundo momento, percebendo essa impossibilidade do sistema reconhecer valores negativos para o efeito de dedução do superávit financeiro do exercício anterior, procedeu a essa correção e deu, então, o índice mencionado, que é de 25,08%. Eu, justamente, nisso eu trato da outra arguição de contradição. Me parece que não há propriamente uma contradição na decisão, uma vez que foi dito que a qualidade dos gastos, o conteúdo do parecer do Conselho de Educação seria justamente analisado na prestação de contas originária, e não nesse incidente aqui, nesse procedimento específico de certidão liberatória. O que me parece que nós aguardarmos o resultado da prestação de contas de 2014 para expedir a certidão
dentro de dados que efetivamente são no meu entender, de cognição sumária, passíveis de uma retificação nos termos feitos pela DCM, iria importar, evidentemente, num prejuízo ao município. Então, com isso, eu quero dizer que no meu voto, eu conheço do recurso, entendo, entretanto, que não estão presentes as condições de contradição e obscuridade para o seu provimento, uma vez que o cálculo, a retificação do cálculo, melhor dizendo, pela DCM, foi devidamente exposta no voto e que eu agora complemento com essas explicações orais. A matéria está em discussão. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Processo seguinte é uma prestação de contas anual 272.032.14, contas do Fundo de Previdência do município de Pitangueiras, responsável o senhor Paulo Sérgio Gonçalves, exercício de 2013. Aqui, senhores conselheiros, senhor procurador, a DCM aponta irregularidade pelo fato de que as funções técnicas de contabilidade foram realizadas de forma contrária ao prejulgado número 6, sugerindo também a aplicação da multa do artigo 87, inciso 3º da nossa lei orgânica. O Ministério Público acompanha a instrução e sugere ainda a instalação de uma tomada de contas extraordinária com a finalidade de apurar as inconformidades em relação ao irregular acúmulo de cargos por parte da servidora Luciana Loreto Ribeiro Zirolo, infração aos artigos 37, incisos 16 e 17 da Constituição Federal. Aqui eu vou me permitir divergir da instrução e do parecer. O que aconteceu, senhores conselheiros, é que o fundo se aproveitou dos serviços da contadora da Câmara Municipal, senhora Luciana Loreto Ribeiro Zirolo, e, por meio de uma previsão na lei municipal, mais especificamente a lei número 501/2010, artigo 26, previu a possibilidade de pagamento de uma gratificação ao diretor de Administração, Finanças e Patrimônio no valor de 1 salário mínimo para o exercício dessa função. Então, o que ocorreu aqui foi que um servidor do Poder Legislativo Municipal, que era responsável pela contabilidade da Câmara, executou também a contabilidade do fundo mediante o recebimento desta gratificação. Eu não vejo, em princípio, infração ao nosso prejulgado número 6. Ele, inclusive, é claro com relação à possibilidade de aproveitamento, especificamente no caso de contador, não no de assessor jurídico nem de controlador interno, mas de contador. Ele é claro ao permitir esse aproveitamento do contador do município para o Poder Legislativo, que deve, evidentemente, ser estendido também ao Instituto Previdenciário. Não vejo, portanto, uma incompatibilidade no exercício dessa atividade. Também não me parece que seja o caso de cumulação ilegal de cargos, uma vez que o que estamos a tratar é de uma função gratificada e não propriamente de cargos em comissão, na verdade, uma servidora efetiva que recebe uma função gratificada. Ela, por ser uma servidora efetiva, não há burla ao prejulgado número 6, que coíbe o exercício de funções de contabilidade por servidores comissionados, que não é aqui o caso, e eu enalteço no meu voto o sentido de economicidade que foi dado, que num gasto anual de R$ 8.136, o Fundo Municipal conseguiu suprir as necessidades da sua contabilidade. Então, por eu não verificar infração à lei, pelo contrário, até havendo o respaldo de uma lei municipal que garante o pagamento dessa gratificação, e entendendo que a medida atende aos princípios da economicidade e não ofende o nosso prejulgado número 6, é que eu respeitosamente entendo como regular esse item e consigno, entretanto, as outras ressalvas apontadas na instrução, referentes à inconsistência no registro do passivo atuarial em relação ao laudo respectivo ao exercício de 2013 e a falta de credenciamento das instituições para receberem as aplicações e investimentos dos recursos do regime próprio. O voto, então, é pela regularidade com ressalva, que está em discussão.
Em votação. Aprovado. Tenho ainda, senhores conselheiros, processo de prestação de contas anual do FOS Previdência de Foz do Iguaçu, 273.039.14, exercício 2013, acompanho manifestações uniformes pela regularidade das contas. Em discussão, em votação, aprovado. Por último, processo de prestação de contas do prefeito municipal de Medianeira, 238.217.14, senhor Ricardo Endrigo. DCM conclui pela regularidade com ressalva. A ressalva diz respeito a funções técnicas de contabilidade realizadas de forma contrária ao prejulgado número 6. O Ministério Público acompanha. Eu, no meu voto, analiso a situação e acompanho as manifestações uniformes pela recomendação de regularidade com ressalva das contas. Está em discussão, em votação. Aprovado. Entendo que minha pauta foi atendida. Deixo a palavra livre. Não havendo quem queira fazer uso, convoco para o dia 24 de maio de 2016, terça-feira, às 14 horas, horário regimental, a 19ª sessão ordinária dessa primeira Câmara. Levanta-se a presente.